falsas e mensagens de ódio contra adversários políticos do Jair e do seu governo. Apoio incondicional à pessoa e às ideias do escritor Olavo de Carvalho. Proibição de divulgação de links e notícias produzidas por veículos de comunicação da imprensa tradicional brasileira, tratada genericamente como extrema imprensa, mídia esquerdopata ou nomes semelhantes. Apenas são aceitos links e notícias produzidas por veículos alinhados ao governo Bolsonaro, como Terça Livre, Jornal da Cidade ou presidentebolsonaro.com. Expulsão sumária daqueles que desrespeitam as regras acima. Então ali tem vários nomes dos que já foram expulsos, né, desse grupo aí, e que essas pessoas não podem ser nem sequer tratadas lá dentro. Os grupos são grupos bolsonaristas e não de direita ou conservadores. Eles são bolsonaristas, absolutamente bolsonaristas. São incentivadas e compartilhadas críticas e ataques a todos os órgãos de imprensa que publiquem qualquer reportagem considerada demeritória ao Bozo, a seus governos e apoiadores. Tais veículos, não importando sua linha editorial, ganham apelidos. Até a Jovem Pan agora está entrando como veículo que está caindo em desgraça dentro dos grupos, para você ver como isso é uma coisa, isso é orgânico, e tem raízes e é extremamente forte. Só que nós, é claro, nós não temos, porque nós não tivemos, nós não somos, nós não temos teoria de conspiração e de tratamento grave com relação às coisas que acontecem. Não estou criticando aqui o nosso jeito de ser. Eu só repito que nós somos vulneráveis à exaustão com relação à situação que nós estamos vivendo. Vai ser muito difícil a gente fazer alguma coisa se não houver a participação da polícia, da justiça do nosso lado. E aí é que entra a parte mais cruel de toda essa história, né? Um grau de comprometimento dramático de uma parte da polícia e um grau de comprometimento rigoroso, asqueroso, repulsivo do judiciário brasileiro com isso que está acontecendo. Então, nessa reportagem que está no DCM, vocês vão encontrar assim detalhes extremamente que, na verdade, eu li e não repassei. Então eu vou sugerir aqui aos amigos que leiam e compartilhem o que a gente realmente não é muito atendida, mas tudo bem, fica a tranquilidade de ter pelo menos tentado, né? É gravíssimo. É gravíssimo e a gente não tem noção. Nós realmente somos muito, mas olha, nós somos muito ingênuos em nos formar assim, formatar um grupo de defesa de qualquer coisa, porque nós não temos essa maldade intrínseca, entendeu? A gente não tem. Então fica muito difícil realmente fazer qualquer coisa, né? Porque eles vão fazendo experimentações de todo tipo, eles vão fazendo. Por exemplo, hoje uma das grandes experimentações que eles estão fazendo é colocar o nome da Damares como sendo candidata a vice na chapa de 2022 do Bolsonaro. Eles vão fazendo todo tipo de questionamento, eles vão colocando para ver como é que vai ter a reação, como é que vai ser a reação, sabe? E isso, por exemplo, até pegando agora um dado, né, que tem um amigo aqui que está bem ansioso, o Lula está insistindo numa chapa do Fernando Haddad para ser candidato a prefeito de São Paulo. O Haddad não quer, mas o Lula está insistindo. O Haddad quer ser candidato a presidente em 2022. Eu acho que ele tem todo o motivo, toda a razão, toda a situação, tudo dá condições para ele dizer que ele quer isso, tudo bem. Mas o Lula acha que ele é a pessoa certa, porque ele já foi prefeito de São Paulo. São Paulo está numa situação muito difícil. Mas o Lula quer a Marta Suplicy como vice do Haddad. O Lula está querendo fazer um jogo perigoso e grandioso quanto eles fazem do outro lado. Mas nós não temos cabeça nem estômago para esse tipo de jogo. E daí eu acho que quem vai se ferrar nessa é o Lula. Que vai parecer aquela pessoa que não tem personalidade, que aceita traidores de volta, aceita... Sabe? Quando é um jogo extremamente poderoso, extremamente grandioso, que não tem preço, não tem nada.
para poder simplesmente permanecer ou até mesmo chegar no poder. Então a gente realmente, nós estamos assim, numa espécie de limbo, né? Numa espécie de limbo, absolutamente uma coisa difícil de dizer, né? Muito difícil, porque o caso da Patrícia Campos Melo demonstra muito bem a nossa fragilidade. Do nada ontem, com a história toda do miliciano que foi morto e que o corpo não apareceu, cujo corpo ninguém sabe onde é que está, ninguém viu, que tem a ver com os milicianos, amigos da família Bolsonaro, está tudo envolvendo os Bolsonaros, tudo, o Moro num silêncio absurdo a respeito do assunto, porque eles não têm um pingo de vergonha, um pingo de nada, eles não têm, não adianta cobrar deles o que eles não têm. Como disse uma querida aqui, né? Ai, Beatriz, eu não sei como é que o Moro consegue ser tão sem vergonha, nem eu, mas ele é. Ele não tem, ele é refratário a qualquer tipo de... Ai, que medo, que vergonha, o que vão pensar de mim? Não, ele vai ali e faz o que ele tiver que fazer. E se nesse momento ele tem que recuar e não aparecer e ficar quieto e continuar falando de propaganda infantil, continuar falando de assuntos que não tem nada a ver com a área dele, ele vai fazer, porque é assim que se planta. A Patrícia Campos Melo, do nada surgiu aquele homem com toda aquela fantasia que eu já comentei aqui com vocês, né? Quer dizer, isso não adianta querer dizer que eu estou inventando, que eu estou sendo exagerada. Não, tem ali, imagina, é um homem jovem, um negro. A história do pênis sempre aparece. Cada vez que você vai numa brincadeira com relação a um homem, um negro e um pênis, não adianta pensar outra coisa, é o homem que tu vai pensar, o homem que tem o pênis grande é um negro. E a mulher é tarada em torno, querendo um assunto, então eu vendo o meu corpo, eu te dou o meu corpo para tu me dar a notícia porque eu quero ser famosa e tal. Tudo isso dentro do imaginário rin-tin-tin que a gente tem aí é uma maneira... O que vocês acham que vai aparecer nos WhatsApp da maioria daqueles que recebem o WhatsApp marcados dessa gente aí? O desmentido dela? Vai aparecer a reportagem que ela fez, como é que ela conseguiu a reportagem, qual foi o tipo de pesquisa que ela fez? Não. Vai aparecer uma mulher branca, sozinha, querendo ser rica, querendo aparecer, querendo ser famosa, um negro ali à disposição, que podia dar para ela o que ela queria, além de tudo um pênis grande. Pronto, fechou o esquema todo. E vai ser muito difícil, só na polícia mesmo. E quando chegar lá na polícia, ninguém mais vai falar do assunto. E se falar, vai ser uma notinha de rodapé. O Juca Kfouri, que é um jornalista conhecido, especialmente na área do futebol, né, ele está dizendo que ela mostrou e provou a indústria de notícias falsas nas eleições, mas o Tribunal Superior Eleitoral deu tratos à bola, não fez nada que deveria ter feito. Que, pelo amor de Deus, depois de toda aquela prova que ela mostrou, e até hoje o Tribunal Superior Eleitoral não conseguiu fazer nenhum ato com relação àquilo, nada. E aí abre uma CPMI, dá licença, né? Olha, é desgastante, viu? Absolutamente desgastante. Mas eu sugiro que os amigos leiam esse material do Diário do Centro do Mundo, que está muito bom. Muito bom mesmo. O nosso WhatsApp está liberado para sua participação. 986-877340. 986-877340. Pedindo aos amigos aí sempre, não é, que participem, colaborem conosco, nos mandando algum tipo de material, algum tipo de... enfim, que possa contribuir aqui para a gente fazer uma matéria, não é? Conversar, trocar ideias, trazer mais informações a respeito de alguma coisa que seja realmente muito importante. Porque com esse negócio da moça, da repórter, da mentira deslavada do homem, da sugestão de que ela era uma mulher que estava trocando sexo por notícia, passa batido, por exemplo, o caso do Adriano Nóbrega. E nós encaramos isso como quase uma maldição, né? Você vai ver agora nas redes, não tem quase nada a respeito do Adriano hoje.
E o que tem está escondido. A gente não tem muita, porque tem muita gente agora. Ai, tu viu a repórter, tu viu? E o tamanho do negão, hein? Ah, que coisa, né? Coisas que estão rolando na rede. Só que na sonora que nós temos agora da Brasil de Fato, da Rede Brasil de Fato, essa é a grande pergunta, não é? Que o Freixo, que pode ser candidato a prefeito lá do Rio de Janeiro, está colocando, foragido há 1 ano. Adriano Nóbrega foi executado na Bahia após a operação que contou com 40 agentes. Vamos ouvi-la. Algumas perguntas sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega seguem sem respostas e incomodam o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, que sempre usou o gabinete para denunciar as milícias do Rio de Janeiro. Para o parlamentar, o juiz Sérgio Moro e a família Bolsonaro precisam explicar seus papéis no imbróglio. E quando você vê uma lista de criminosos feita pela Polícia Federal, que não consta o Adriano, não há justificativa. E a justificativa apresentada pelo então ministro Sérgio Moro, de que ele é um criminoso local, não é compatível com o restante da lista, que tem vários outros criminosos locais. Então é estranho, e o ministro Sérgio Moro não conseguiu explicar a ausência do Adriano. No dia 31 de janeiro deste ano, o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou uma lista com os criminosos mais procurados do país. Adriano da Nóbrega não estava na relação e provocou uma reação imediata do PSOL, partido de Freixo, que anunciou que convocaria Sérgio Moro para que ele explicasse a ausência do miliciano. As do Adriano com a família Bolsonaro, que são longas, é muito assustador, né? Então, foi homenageado mais uma vez pelo deputado Flávio Bolsonaro, foi elogiado pelo deputado Jair Bolsonaro, que acompanhou o julgamento do Adriano, né, em loco. Enfim, tem parentes do Adriano dentro do gabinete do deputado Flávio Bolsonaro. Há uma conversa do Adriano com a sua esposa que indica que o dinheiro do gabinete do deputado Flávio Bolsonaro ia para o Adriano, dinheiro originário de rachadinha. Então são relações muito graves. Sobre a possibilidade de que o assassinato seja uma queima de arquivo, levantada por Paulo Emílio Catapreta, advogado de Nóbrega, Freixo afirma que é necessário apurar o caso. O deputado lembra que Adriano pertencia a um grupo de extermínio famoso, tinha 13 celulares e que havia muita gente interessada na morte dele. A versão da Secretaria de Segurança Pública da Bahia indica que a morte de Nóbrega ocorreu após uma troca de tiros com os policiais. Porém, uma matéria da Folha de São Paulo desta terça-feira, dia 11, informou que há somente uma marca de bala na casa em que o miliciano foi assassinado. O ex-policial militar estava escondido na fazenda de Gilcinho da Dedé, vereador do PSL em Esplanada, na Bahia. O partido é peça-chave para entender o caso, que culminou em um mandato de prisão expedido contra Nóbrega em janeiro de 2019. Até novembro de 2018, quando ainda era filiado ao PSL, o senador Flávio Bolsonaro, ex-deputado estadual, empregava a mãe e a esposa de Adriano de Nóbrega em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Ministério Público aponta Nóbrega como um dos responsáveis pelo chamado escritório do crime, de onde teria partido o plano para assassinar a vereadora Marielle Franco. Ele já foi homenageado por Flávio Bolsonaro na Alerj em 2003, quando recebeu a medalha Tiradentes, a mais alta honraria fluminense. Nóbrega é amigo de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador, acusado de recolher parte dos salários dos funcionários do gabinete do político, prática conhecida como rachadinha. Os dois trabalharam juntos em um batalhão da Polícia Militar. Ainda de acordo com a investigação do Ministério Público, as contas de Nóbrega teriam sido utilizadas por Queiroz para fazer depósito das rachadinhas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho. E o próprio Jair Bolsonaro disse assim, ele participou ativamente dessa questão que envolve o Adriano, até por tudo aí que a reportagem mostrou, pela proximidade e pela amizade de muitos anos dentro da polícia, né? Bolsonaro. Senhor presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal do júri na segunda-feira próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa incursão, numa favela, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples flanelinha.